Juliano Heinen. Como é que você tá, professor? Tudo bem? Eu vou bem. Hoje a live, sabe como é que vai ser? Não sei se vocês estão escutando, eu estou em São Paulo trabalhando, e aí tem um pagode Maravilha. aqui do lado do hotel, então vai ser a live com pagode. Boa, que alegria. Pô, se eu soubesse que você estava aqui em São Paulo, a gente podia ter combinado de ter Pô, feito juntos aqui a com live. Ia certeza. ser uma alegria, hein, professor? E é Juliano Heinen, né? Que Isso, é pronuncia. que nem a cerveja Heineken sem o cair no meio. Muito bom. Maravilha, maravilha. Pessoal, para quem não conhece o professor, ele é autor do curso de Direito Administrativo, essa obra aqui que já conquistou o coração de vários Jus Lovers. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia da dimensão da obra, uma obra completa. E hoje a gente convidou o professor para ele trazer alguns comentários para a gente sobre o direito administrativo, dar algumas dicas para a gente em direito administrativo, olhando ali para o edital do ENAM, tá bom? Então, professor, muito obrigado pela sua presença. Não, para mim é uma satisfação enorme estar aqui junto com os colegas da JustPod, com todos vocês, e falar do novo. O que nós temos de novo? Veja, a gente vai aprender, todos nós, a fazermos essa prova nacional da magistratura. Será que ela é igual à prova da OAB? Será que vai ser similar? Então, eu pretendo primeiro falar um pouquinho da prova, quem vai fazer a prova, e como se preparar para essa prova, e alguns cuidados e dúvidas que eu tenho e que eu acho que todo aquele que quer o concurso da magistratura deveria estar preocupado. Em primeiro Uhum. lugar, houve a contratação da FGV, muito da Fundação Getúlio Vargas, para aplicar a prova. Então, não é a Fundação Getúlio Vargas que vai fazer as questões prova. Quem vai fazer as questões são os professores, que eu já vou falar sobre eles. Ao menos na minha matéria de direito administrativo, não me pede para falar de títulos de crédito, que eu não sei, não é? Não me pede para falar de outra coisa. Esse dia uma aluna me perguntou sobre processo civil. Eu disse, amiga, vai num livro ótimo. Tem um livro maravilhoso, Código de Processo Civil, edição 2015. Não pega de 73, pega 2015 ou os livros do Fred, né, Boa. do Didier. Então, por favor, não me pergunte sobre processo civil. Mas, enfim, não é, nesse caso, a prova, ela, na verdade, terá talvez uma lógica de prova da OAB, mas uma lógica, não o conteúdo. Então, ela tem uma lógica formal de prova da OAB, primeira fase. Segundo, nesse tipo de prova, a importância é que nós tenhamos uma ideia da banca. E aqui eu destaco dois professores. A professora Thaís Filho, uma amiga aqui do TRF 4ª Região, uma amiga aqui do Rio Grande do Sul, e ela atuou, a Thaís Filho, muito em direito da saúde. Então, ela pode ter uma pegada, vamos dizer assim, do direito administrativo interventivo, desapropriação, etc., mas também da judicialização da saúde, consequencialismo, etc. Contudo, acredito que haja um convite para que o professor Marçal Justin Filho, suplente, que é da comissão acadêmica, faça a prova. Então, o professor Marçal, eu acredito, né, é minha opinião pessoal, ele é um dos maiores administrativistas hoje vivos do país, não é? Então, a gente sabe que o Marçal tem um livro clássico e referência na matéria de licitações e contratos, ele ajudou a fazer a lei de probidade, então são dois temas muito caros para o professor Marçal, improbidade administrativa, licitações e contratos administrativos, mas não só, serviços públicos e concessões e permissões. Então, eu estaria 4 matérias já focadas no concurso da magistratura. Sobre as provas ainda, elas serão só nas capitais, e há um volume de questões. São 80 questões, 10 de direito administrativo. Para aqueles que não são cotistas, deve-se acertar 56 questões, 70% da prova. Para aqueles que são cotistas, negros, pardos, portadores de necessidades especiais, 40 questões, 50% da prova. Qual é a minha primeira dúvida? Eu queria compartilhar com os senhores. Pode deixar a mensagem aqui. É a seguinte. Então, Só por favor. aproveitar um gancho, professor, que a gente já Claro. recebeu algumas perguntas, e para a gente não perder nas mensagens as perguntas, a gente tem uma Claro. caixinha aqui embaixo com um ponto de interrogação. Então, para você que tem a sua pergunta, manda a sua pergunta aqui, porque aí no final da live a gente vai abrir as perguntas para o professor responder. E alguém tinha perguntado sobre cupom. A gente vai ter um cupom especial também no final da live. E aí eu trago aqui o cupom para vocês. Não perca o final da live. Você não vai sair, porque eu Não nem saia, não comecei. perca Tem o muita final. coisa para falar para ti. Não perca o final da live, hein, pessoal? Ó, professor, eu vou colocar a sua obra aqui. Ó, já mandaram pergunta. Isso aí, pessoal. Na caixinha aqui, vão mandando as perguntas. Agora pode ir, professor. Desculpa a Beleza. intervenção. Beleza.
Olha só, vamos imaginar que uma pessoa ela não se declarou cotista, ela não é portadora, por exemplo, de necessidades especiais, portadora de deficiência, mas ela tem uma intercorrência nesse meio tempo entre a prova da ENAM, que ela é somente classificatória, ela é somente um critério habilitatório, ela qualifica as pessoas para fazerem o concurso da magistratura, né? Não é? Então ela não é nem eliminatória, ela não é classificatória, ela somente estabelece uma qualificação. E nesse meio tempo ela tem uma intercorrência, infelizmente, e ela acaba sofrendo uma intercorrência e ela acaba sendo classificada, qualificada como portador de necessidades especiais. Ela faz a prova da ENAM não como contista e acaba indo para a cota. Essa cota da ENAM pode ser replicada para as provas da magistratura? O ENAM considera, vamos pensar numa outra situação ainda mais dramática, a ENAM não considera um cidadão pardo e o Poder Judiciário local, o juiz do trabalho, o juiz militar, considera a pessoa parda ou vice-versa. Será que a ideia de cota da ENAM vincula a classificação de cota da magistratura ou terá essa autonomia? Essa é uma primeira dúvida que eu tenho e que a gente vai ter que, com o tempo, aprender. Ainda no tema, eu passaria ao conteúdo. E aqui eu gostaria de destacar para os senhores, pelo menos, alguns conteúdos que se diferenciam de um resultado, de um edital comum, ou seja, um edital da magistratura. Há matérias muito interessantes que foram colocadas aqui. Mas antes, eu faço uma pergunta para o senhor. Porque a senhora deve estar num dilema. Quem é que não está no dilema aí? Quem é que está no dilema aí? Quem é que está no dilema? Várias pessoas estão no dilema. Por quê? Porque você que quer juiz do trabalho, você vai ter que estudar crimes militares. Tem a ver com a tua matéria? Não. Mas você vai ter que estudar. Porque lá tem um almirante da Marinha e um general do Exército, ambos do Superior Tribunal de Justiça Militar, que certamente serão chamados a fazer crimes militares. O que tem a ver com a tua vida? Nada. Ah, mas eu quero justiça estadual. E se fizerem uma questão sobre tributos federais? Será que isso tem a ver com a tua vida? Então percebe que essa prova da magistratura, o correto era que se tivesse questões transversais que poderiam ser cobradas em todas as matérias, todas as magistraturas e todos os editais de magistratura, e percebemos, existem magistraturas diversas. Então, perceba comigo, por exemplo, humanística, constitucional, administrativo, cai em todos os concursos. Por isso que administrativo é o que há de melhor. Ela cai em todos. Por isso, veja a importância do direito administrativo. Direito penal, cadê o Rogério? Cadê o Rogério? Cai em todos os concursos? Não! É o administrativo que cai. Então, tu tem que focar no administrativo. Tive que fazer um merchan, né? Porque, enfim, é difícil vencer o Rogério. Mas voltando. Então, impossível. Rogério Santos não é mais um nome, é uma grife. Não é? Então, nesse ponto, nós temos, então, um exemplo típico de dificuldade que o senhor e a senhora terá. Professor, como é que eu estudo? Olha, continua focada na tua vida. Juiz estadual, foca. Juiz federal, foca. Juiz de trabalho, foca. E, eventualmente, tenta, dias antes da prova, dar uma estudada nas matérias que não te pertencem, que você tentou abandonar na tua vida. Tipo, um dia eu tentei abandonar o direito de trabalho, mas me perseguiu na procuradoria. Essas coisas que você tenta abandonar, às vezes te perseguem. Eu tive que estudar direito de trabalho, que caiu numa procuradoria trabalhista. Imagina um cara bonito ganhando uma procuradoria trabalhista. Mas voltando. Então, nesse ponto, eu tenho a certeza de que esse seria um método interessante. Você dar um gás nas matérias que não te pertencem uma semana antes, porque daí você estuda e depois você esquece quando você fazer a matéria específica da magistratura. Bom, focando nas matérias de direito administrativo. Primeiro ponto, o método... Eu estou lendo aqui o edital, tá? Estou lendo o edital agora. O programa anexo 2 do edital. Abre aspas. O método pragmático de aplicação do direito administrativo. Chega a dar um sono, né, quando tu vê esse tipo de coisa. Professor, virou filosofia? Não, não virou filosofia esse tal de método pragmático. Eu trato isso no capítulo 13 do livro e capítulo 14 do livro, que é o controle da administração pública, quando eu falo dos princípios da LINDB. Com o artigo 21 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, esse tema do consequencialismo ganhou muito fôlego. Se a gente for ver, o consequencialismo tem uma matriz filosófica, do Charles Peirce. Ele começa com o Peirce, e o Peirce queria entender, uma filosofia dos significados. Ele queria entender, ele pensava o seguinte, se eu falar o seguinte, telefone tem uma consequência, é um objeto para que as pessoas possam se comunicar. Então eu entendia que quando eu consigo perceber as consequências das palavras, eu percebo o significado das palavras.
Aí veio o James, que mais ou menos empacotou, o James empacotou a teoria do Peirce e colocou numa teoria da interpretação. E aí veio o grande jurista do consequencialismo, o mais famoso de todos, o Posner. E aí dele vem uma série de outros juristas, e o Posner entendia o seguinte: ele está preocupado com a decisão judicial. Decisão judicial gera consequências. E essas consequências são boas ou ruins. Assim, o resumo do resumo do resumo da teoria do Posner é essa. Então, a ideia é que nós tenhamos uma visão consequencialista das decisões, sejam elas administrativas, tendo em vista que elas podem gerar parâmetros muito mais danosos do que não decidir, ou do que, eventualmente, decidir num outro sentido. E aí, a grande dúvida é possível controlar essa consequência? Eu pergunto para você, magistrado, para você que é um projeto de juiz, para você que está aí, que quer ser magistrado, é possível o juiz prever as decisões? Ou inventar consequências? Ora, se eu estava dando uma palestra na escola da magistratura, eu disse, não, peraí, eu aprendi que eu tenho uma norma, né, que é um suporte fático, ou que o Código chama de suporte fático, um tipo penal, né, ou hipótese de incidência para o direito tributário, uma descrição de uma conduta e uma consequência na lei. É possível o juiz criar outras consequências que não estão na lei? Não estaria sendo legislador? Então, vejam, a ideia é que nós tenhamos uma metrificação. Existe essa palavra? Existe essa palavra? Metrificação? Não sei. Ou seja, que tem uma métrica, uma medição das consequências das decisões. Exemplo que se tem complementando a isso, o artigo 147 da Lei de Licitações. Então, eu acredito que na prova eles cobrem o artigo 21, 22 da LINDB e o artigo 147 da Lei de Licitações, a Lei 14.133 de 2021. Beleza, gente? Então, em breves considerações, esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu destacaria, que se diferencia, porque os outros não sabem, não é? Os outros vai ler o livro. Reserva de administração. Eu trato isso no capítulo 12, quando eu falo das funções administrativas. Reserva de administração, capítulo 12 da obra. Aliás, assim, o livro, ele é completo. Assim, as pessoas estão pensando assim, mas eu começo pelo manual. Até você pode começar pelo manual. Só que hoje, manuais não são suficientes. Para a prova da magistratura, se você ficar só no manual, não é suficiente. Ainda mais numa prova de segunda fase. Então, hoje os concursos estão tão competitivos e com uma densificação tão grande da matéria que é importante o senhor vir para um curso. E não precisa ser o meu. Você tem que pegar algo mais robusto, entendeu? O conhecimento só de apostila e manual não basta. Tá? Então vamos falar sério, tá? Porque eu tô velho, eu já falo sério mesmo, então eu já dou a real mesmo, não fico aqui fazendo firula, é privilégio de quem é velho. Então tem que vir para um curso. Então, nesse ponto, esse tema, capítulo 12, reserva de administração. Existem certos temas que necessariamente devem ser tratados pela administração pública. Ou seja, existem certos temas que o Poder Judiciário e o Poder Legislativo não devem tratar. Professor, me dá um exemplo. A DI 5501, 5501, a DI 5501, há quase uma reserva de normatização da agência reguladora. Qual era o caso? Teve aquele bafafá que um pesquisador da USP achou a pílula do câncer. Ele descobriu a pílula do câncer. Uma pílula, um remédio que tomava e curava o câncer. E aí foi um frisson, né? As pessoas que estavam em situações terminais, desesperadas, viram ali como uma última esperança devida a essas pessoas que estavam condenadas a falecer pela essa doença grave que é o câncer. E aí teve até uma liminar da Justiça Federal para que a USP produzisse em escala industrial a pílula do câncer, sem ser testada. Era um medicamento off-label, fora da bula. E aí veio uma medida provisória determinando que o SUS, o Sistema Único de Saúde, fornecesse a pílula do câncer. O que disse o STF quando ele analisou essa DI? Ele disse, não pode. Não pode o Poder Legislativo tratar sobre esse tema. Isso é um caso de reserva de administração. Só a agência reguladora, no caso a Anvisa, tem competência para tratar sobre esse tema. Então são matérias que são reservas de administração. Matérias que só a administração pública pode tratar. Não pode ter o influxo do Poder Judiciário, quiçá o influxo do Poder Legislativo. Terceiro ponto que eu chamo a atenção, que não tem na maioria dos outros editais, consensualidade no exercício das competências administrativas. O que é consequencialidade? É um produto do consenso. E hoje se estabelece uma administração pública, e se busca uma administração pública que não é impositiva. Não é aquela administração do século XIX, em que a administração pública tinha o puissance publique francês. Ela impunha a sua unilateralidade do ato administrativo
manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não. Essa administração pública hoje procura o consenso com o poder, com o administrado, com o cidadão, fazendo com que nós tenhamos, então, uma evocação, uma concretização do princípio. E não sei se existe esse princípio. Criei, então, agora. Todo mundo cria princípio, eu também vou criar o meu. Vamos criar cada um princípio para dizer que é seu. Ficou até rimou isso. Eu sei que está rindo aí, né? Tá, então, nesse caso, o princípio da participação. Ou seja, um enaltecimento da democracia. Um enaltecimento da democracia. O que poderia o professor Marçal Tem Filho, ou quem o substituir, cobrar na prova? Ele poderia pedir um consenso, mas eu acredito que ele vá para exemplos de consensualismo, ou exemplos de consenso. Por exemplo, acordo de não persecução, veja, você está negociando pena, acordos que podem ser feitos em qualquer esfera, a partir do artigo... Tá, eu vou dar uma chupadinha aqui, depois tu confere. Acho que artigo 26 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não é, em que é possível que o poder público faça acordos com o particular e que ele possa, então, estabelecer mecanismos de consenso. Por exemplo, o prefeito assina um TAC, o termo de ajustamento de conduta. Acho que hoje ninguém quer assinar mais TAC, todo mundo tem medo do TAC, né? Sabe que até parece que quer mudar o nome porque não está mais dando marketing, o TAC, né? Quer fazer um termo de ajustamento de conduta. Mas qual é a base jurídica que permite, qual é a legalidade que permitia ele fazer isso? Não tinha, de certo modo. Então, hoje, para mitigar efeitos danosos, é possível estabelecer mecanismos de controle. Então, soluções consensuadas dentro da agência reguladora, mecanismos em que é possível criação de soluções benéficas e eficientes para o administrado e para a administração pública. Um exemplo, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, fez um acordo com a Oi, diz o seguinte: Oi, realmente não faz sentido você investir em TUP. O que é o TUP, professor? O que é o TUP? Fala aí o que é o TUP. Isso, tu não entende, tu não é velho que nem eu. É o orelhão, é o terminal de uso público. Tu não é da época da ficha, não é... tá caindo a ficha, tu não é da época da ficha, eu sou da época da ficha. Então tem sentido investir em orelhão? Não. A Oi disse: eu quero investir em fibra ótica para a internet. Isso faz sentido para a sociedade. Então ela fez um acordo em que a Oi retirava os investimentos do orelhão, por isso que não encontra mais orelhão, faz o seguinte: tira uma foto num orelhão, se tu achar, e diz assim: eu estou no momento vintage. E aí compartilha, você vê quantos likes no Instagram tu vai ter. Mas voltando, então, nesse caso, ela fez um acordo muito interessante, e aí, então, ela acabou investindo em fibra ótica. Então, percebe comigo que eu tenho, portanto, vários mecanismos, e eu poderia dar outros mecanismos de consenso, consultas públicas, que a Agência Reguladora é obrigada, Lei 848, perdão, de 2019, as consultas públicas em licitações, em concessões, audiências públicas, a seara ambiental é repleta desse tipo de coisa. O estudo de impacto de vizinhança, que tem que ter também no estado da cidade consenso com as pessoas, acordos que são feitos na seara de vários processos administrativos, enfim. Ou seja, eu poderia ficar citando vários exemplos que poderia cair na tua prova. Um outro ponto, a diferença de descentralização e desconcentração. Descentralização, ela pode se dar quando, e pode ser de duas formas, quando o poder público ele transfere a terceiro a uma atividade que ele pertence. Isso é descentralização. E ele pode o fazer criando ou autorizando a criação de uma pessoa jurídica, que é a descentralização por outorga. Isso eu trago com tabelas, com fluxogramas no capítulo 7º do livro, que é a estrutura da administração pública. A gente coloca até uma tabela diferenciadora dos dois, as características de desconcentração e descentralização, para ficar bastante sintético, bastante modelado isso. Então, descentralização por outorga, artigo 37, inciso 19. Lê o artigo 37, inciso 19. Hoje os pode. Pensaram que eu não ia ter tema de casa, né? Sim, aqui vai ter tema de casa. Tu vai ler o artigo 37, inciso 19 da Constituição, o artigo que mais cai. O Estado cria a autarquia. Ó, botou ali. Olha como a moderna dos pódios. Tem um tablet ali. Né? O tablet da Juspod. Né? Ou seja, claro, esse é o melhor. O Vadimec. Faz uma cheia do Vadimec, rapaz. Faz uma cheia do Vadimec. Faz uma cheia do Vadimec. Gostou, né, professor? Mostra a capa, rapaz. Mostra a capa, rapaz. E... aqui, ó. Aê, esse aqui é o Vadimax. Esse é o Vadimax que tem que comprar para passar. Muito bem. Então, nesse caso, nós temos, então, a criação por outorga, mas eu posso a descentralização por delegação ou por colaboração. Artigo 175 da Constituição, concessões e permissões. Então, descentralização. Transfere a terceiro o exercício de uma atividade, seja criando, autorizando uma pessoa jurídica, cidade economista, autarquia, fundação, empresa pública, ou a delegação, quando eu tenho uma concessão, permissão, sempre precedida de licitações. Então, tu vai ler ali no livro
as diferenças entre descentralização e desconcentração. Mas, Juliano, tu não falou de desconcentração. Eu te falo agora. Quando você cria um órgão, lembrando que o órgão é uma entidade. Perdão, desculpa. Tem como editar isso? Não tem, então foi. Né? O órgão não é uma entidade. O órgão ele não tem personalidade jurídica. Isso está claro no artigo 1º, parágrafo 1, alguma coisa, da Lei 9784 de 99, que a Lei 9784 fala isso, Lei do Processo Administrativo Federal, em que ele não tem personalidade jurídica. Então, eu vou desconcentrando ou especializando, isso é sinônimo, ou seja, criando vários organismos. Imagine que se crie uma Polícia Federal na capital do mundo. Onde é que é a capital do mundo? Fala aí. Como assim? Fala aí, então, o que é a capital do mundo? Aí fora, aí pessoal de São Paulo, onde é a capital do mundo? Isso, o grande município de Lajeado. Lajeado, lá no Rio Grande do Sul, a capital do mundo, o Big Apple do Rio Grande do Sul, ela estabelece, portanto, uma Polícia Federal. Então, se criou um novo órgão, e aí eu tenho uma desconcentração. Outro ponto. Regulamento administrativo. Conceito de regime jurídico, limites de competência regulamentar e espécie. Está no capítulo 12, que é o 12.2.2. 12.2.2. Então, nesse ponto, o regulamento, ele está auferido da capacidade do poder executivo, seja da administração pública, editar normas. E aí, 3 pontos eu gostaria de tratar com os senhores. O regulamento que é conforme a lei, o regulamento que é contra a lei, a regulação intra-legem, quando o próprio sistema jurídico, a regulação intra-legem, ele admite que se faça uma regulamentação, ele delega ao executivo, ao administrador público, a normatização de um tema. Exemplo, artigo 182, vai ver se eu chutar, ninguém vai conferir, né? Artigo 182 da Lei de Licitações, que diz que os limites, os valores inseridos na Lei de Licitações, eu cito aqui o inciso 1 e 2 do artigo 75, os limites de dispensa de licitação por valor, eles serão atualizados anualmente por decreto. Isso é um caso de legislação e regulamentação intra-lege. E aí eu tenho regulamentação para heter-lege, fora da lei, que é o regulamento autônomo citado na tua prova. Que é o regulamento autônomo. Não tem lei. É possível? Ponto. Jurisprudência pacífica. O regulamento ou decreto autônomo é possível se a Constituição assim o permite. Se a Constituição assim o permite. E aí ele é uma norma de 1º grau e pode ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade. Então, lembra do Kelsen? O Kelsen sempre volta. Não adianta, tu não vai fugir do Kelsen. Esse austríaco sempre vai te perseguir. Então, o Kelsen criou uma pirâmide, Constituição, lei, decreto. Como não tem lei, esse decreto tem que ter base na Constituição. Então, ele é um ato normativo de 1º grau. Exemplo, os primeiros casos foi a situação da importação de pneus usados. Houve uma resolução do CASEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, permitindo a importação de pneus usados. Aí o pessoal disse o seguinte: não, peraí, não tem previsão em lei. E a DI, que disse o STF, olha, é possível porque tem base no artigo 237 da Constituição. Exemplo, o decreto de indulto, também foi objeto de ADI, e o STF declarou como decreto autônomo. O artigo 84, inciso 6, exemplo de decreto autônomo. As resoluções do CNJ são exemplos de decreto autônomo. Isso está na ADC, Adição de Declaratório de Constitucionalidade 12, que gerou a famosa súmula vinculante 13 da proibição de nepotismo. Então, eu tenho aqui um caso de decreto autônomo. Qual é o limite? Ter base no texto da Constituição. E aí o Marçal começa a falar sobre, ou quem fez o edital, sobre contratos administrativos. E aí há várias questões a serem percebidas, e eu destacaria, notadamente no que se refere ao equilíbrio econômico financeiro, e ele vai falar de um tema que está sendo cobrado muito em prova, que é a alocação de riscos no contrato administrativo. O que é a alocação de risco? Vamos entender o que é a alocação de risco, mas eu te dou o tema de casa, a leitura do artigo 22 e 103. 22 e 103 da Lei de Licitações. O que é alocação ou matriz de risco? Vamos pensar o seguinte. Eu vou vender para o Rodrigo Laureano. Oi, Rodrigo, tudo bem? Rodrigo Laureano, a minha casa. Ou a minha empresa, melhor, a minha empresa. Aí o Rodrigo Laureano vai perguntar assim: mas Juliano, tu tem reclamatório trabalhista e provisionado? Eu disse: olha, eu tenho aqui 500 empregados e 4 reclamatórios trabalhistas. Não, isso aí é risco, cara. Isso aí é risco. Então vamos fazer o seguinte: vamos colocar lá no contrato que se houver alguma reclamatória trabalhista, você assume nos próximos 6 meses. Então, se houver esse risco, essa onerosidade futura, o contrato já diz quem responde e como responde.
E essa matriz de risco foi muito aplicada, aliás, perdão, ela é cláusula essencial, tem que ter nos contratos de parceria público-privada, uma PPP, que é a clássico da PPP, a repartição de risco. Ela é incentivada em contratos de concessão e hoje a lei de licitações também assim o previu. Então vamos fazer um contrato administrativo. Se houver dano ambiental, atraso na licença ambiental, atraso na desapropriação, greve dos obreiros que estão construindo a infraestrutura, quem responde? O contrato vai dizer quem responde. E quem responde é quem tem mais condições de mitigar o risco ou condições de suportar o risco. Exemplo, tem uma concessão de pedágio, né? A estrada está pedagiada, e um risco é interrupção da rodovia, por barricadas, greves, sei lá, movimento sem alguma coisa, etc. Quem deveria responder pelo risco de desobstrução? A concessionária. Porque ela tem, obviamente, a solução, ela está mais próxima do local em que ocorreu esse dano e ela tem a condição de tentar mitigar esse dano percebendo essas movimentações. Então, normalmente, nos contratos de concessão da Agência Nacional de Transporte Terrestre, ela coloca esse risco ao particular. Às vezes, o risco é compartilhado, mas o risco de demanda. Por exemplo, olha, apesar de você me disse no edital que eu teria essa demanda, então eu fiz essa taxa interna de retorno. Eu fiz essa proposta com essa taxa interna de retorno e essa demanda não aconteceu. Mas pode ser que a demanda aumente de automóveis ou diminui. Então, o risco pode ser compartilhado. Então, se diminuir a demanda, meio a meio prejuízo. Se aumentar, a vantagem é meio a meio poder concedente e concessionário. Beleza, gente? Então, essa matéria já caiu em PGE Rio Grande do Sul, PGE São Paulo, Ministério Público. Então, tem que estar atento à matriz de alocação de risco. Aí, na matéria de contratos, eu com maior respeito a quem fez o edital, eu não entendi direito. E talvez pode ser uma incompetência minha. Possivelmente seja uma incompetência minha. Diz assim, abre aspas, as competências anômalas da administração pública. As competências anômalas da administração pública. É que esse tema é um tema transversal, não é só de contrato. Está no tema de contratos, mas é um tema transversal. Juliano, me dá um exemplo de competência anômala da administração pública. Certa feita, o Estado do Acre, se não me engano foi o Estado do Acre, não quero ser injusto, ele criou uma empresa pública para fazer preservativos que não sejam sintéticos, preservativos que eram biodegradáveis. Isso não é uma competência anômala, isso é competência do Estado. Tem uma empresa que faça preservativos biodegradáveis. Isso aconteceu, senhores. Então, veja, competência anômala, aquela que não é a função típica de Estado. Que não é a função típica de Estado. Isso não é uma função típica de Estado. Aquilo todo político promete. Segurança, saúde, educação, né? Desporto, cultura. Aquilo não tem a sua função. Fora daquilo, é competência anômala. Ou, vamos dar um outro exemplo de competência anômala. O executivo estar exercendo as funções de legislativo. A regulamentação. Um exemplo tirando a administração pública, um exemplo de competência anômala do poder executivo é editar medida provisória. Isso é exceção. Deveria ao menos, né? Deveria ao menos ser exceção, mas não é, na prática não é. Mas voltando. Então, na teoria, isso é uma competência anômala, que é uma função legislativa que deveria ser típica do poder legislativo. Continuo eu. E aí tu tem dois itens sobre o poder de polícia. O examinador resolveu diferenciar esses dois itens. Só que não é bem dois itens. O primeiro item, eu vou chamar, por minha conta, de poder de polícia puro, que é aquele que fala da intervenção ordenadora na esfera de um privado, relativizando um direito de propriedade, liberdade ou atividade. É uma atividade ordenadora que relativiza um direito de propriedade, liberdade ou atividade. Exemplo, cassação de um diploma ou a expedição de um diploma de um engenheiro, sua cassação, a fiscalização, se uma obra, a fiscalização da prefeitura ou do órgão ambiental, se uma obra está cumprindo o licenciamento ambiental, o deferimento e a oferição, se uma pessoa tem condições para receber a licença para conduzir veículo automotor, a popular carteira de motorista, tudo isso é poder de polícia. Meu Deus do céu, parece que bebeu antes de voltar. Então, aqui, é água, água mineral. Vocês vão pensar que o cara está tomando água mineral, tá? Então, nesse caso, o poder de polícia, né? O poder de polícia típico, não é? E aí, ele vai tratar um tema que é a delegação. Então, você vai responder na prova que é possível, em casos excepcionais, a delegação do poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado. Isso acontece um monte.
Por exemplo, o organizador nacional do sistema. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Esse cara, esse organizador, o ONS, é responsável por a gente estar aqui. Esse cara é responsável por a gente estar falando eu e você. Porque esse cara está despachando energia elétrica e mensurando as gerações de energia elétrica. Ele é responsável por a gente estar aqui. É um baita poder de polícia. Mas o caso mesmo é o caso da BH Trans, que era o recurso extraordinário 537, 841 ou vice-versa, né? O recurso especial, perdão, que virou recurso extraordinário 600 e alguma coisa, não importa, que eu trato isso muito claramente, eu dou vários exemplos sobre delegação a entidade particular. Então, esse seria um exemplo da BH Trans, da Belo Horizonte Trans, que aplicava multas de trânsito. Isso foi objeto recente de, acho que foi a magistratura de São Paulo, o Ministério Público de São Paulo, sobre essa possibilidade de delegação. E o segundo caso, item sobre o poder de polícia, é muito mais uma intervenção do poder público, do regime jurídico de intervenção do Estado na propriedade alheia. Então, seria muito mais uma intervenção do Estado. Ele fala assim, poder de polícia e direitos reais. É muito mais essa questão de intervenção do Estado na propriedade alheia. Limitação administrativa, ocupação temporária, servidão administrativa, requisição administrativa, que não pode ser de um poder público, tem jurisprudência pacificada da pandemia. O que é requisição administrativa? Vamos dar um exemplo. Requisição administrativa, que está no artigo 5º, inciso 25 da Constituição, você vê sempre nos filmes Missão Impossível com o Tom Cruise. Então, lá no Missão Impossível, normalmente tem aquela cena assim, Tom Cruise está perseguindo o bandido pulou o muro, e ele vai atrás. Aí ele entrou num carro, aí o Tom Cruise vê assim, como é que eu vou perseguir ele? Vê um homem na moto e dá um bico no homem da moto assim, joga ele para fora e grita, requisição administrativa, e aí vai atrás. Se ele não grita, tu vai dizer para a pessoa que está ao teu lado ali no cinema, amor, ali, requisição administrativa, uma coisa super romântica para dizer no cinema. Mas, enfim, então isso é requisição administrativa. Em casos de emergência, em casos urgentes, o poder público pode requisitar um bem ou um serviço de um particular. Isso não é possível de um poder público, de um agente, de um ente da federação em relação ao outro. Na época da pandemia, o governo federal, a União, ela requisitava bens do Estado de São Paulo, seringa, luva, até vacina, e o Estado de São Paulo promovia ações perante o STF, é um conflito federativo, então competência originária do Supremo, e o STF manteve uma jurisprudência antiga de relatoria do ministro Joaquim Barbosa, o mandado de segurança antigo, que era o caso do Rio de Janeiro, dizendo não pode um poder público, um ente da federação, requisitar bens de outros. Seria uma intervenção federal disfarçada. Por fim, eu gostaria de... Não, por fim não, tem ainda mais umas coisinhas aí. Não te alvoroceia, tá? Ele colocou, porque assim, quando eles não sabem aonde encaixar uma coisa, eles mandam para nós o administrativo, tá? E eu fugi o que eu pude dessa tal de Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Mas ela tá ali, porque não bota no civil, certo? Isso aqui devia ser do civil, tá? Então, eles botaram aqui dentro, mas de qualquer forma você vai ter que estudar a Lei Geral de Proteção de Dados. Ele também cita as teorias do órgão, e aí há pelo menos 3 teorias de 2 classificações, que eu tenho 3 teorias de 2 classificações. Primeira delas, eu falo isso no capítulo 7 também. A teoria da representação, a teoria do órgão e a teoria do mandato, tá? Ou teoria também, a teoria do órgão e teoria institucionalista. E a teoria objetiva, subjetiva ou híbrida. Então, essas classificações a gente poderia utilizar assim. Quando a teoria do mandato e aí colocar as assertivas. A teoria do órgão e as assertivas. E aí dizer que o órgão não tem personalidade jurídica, salvo em um único caso, que é a teoria da personificação do órgão, quando lhe violam as suas prerrogativas, o órgão ganha personalidade jurídica para propor uma ação contra o ente ao qual ele pertence. Então aqui nós temos as teorias do órgão como um ponto no teu edital. Aí eu tenho os bens de titularidade dos povos originários, outro contrabando. Olha, eu fico impressionado. Vão se virar, povo do constitucional. Aí botam bens titulares dos povos originários para o direito administrativo. Não, tá, tem um double layer, né? Tem uma sobreposição. E eu acho que é um tema também do direito administrativo, não é? Que esses bens da titularidade foram objeto de legislação e de julgamentos importantes do STF. Então, a leitura dos julgamentos é bem importante. E o ponto 19, eles também vão tratar de um tema que, de certo modo, é do processo civil, mas eles botaram para cá, que são as ações constitucionais, mandado de segurança, ação civil pública, ação popular. Tem mais uma, tem mandado de segurança coletivo, habeas data, enfim, são ações
importantes. E aí, no mandato de segurança, há muita jurisprudência, perdão, há muita súmula do STF. A maioria das súmulas já foram incorporadas pela lei de 2016 ou 2018, enfim, né, de 2012. Então, essa legislação, a lei do mandato de segurança já incorporou muito dessas súmulas. Depois veio uma que outra do mandato de segurança, vale a pena a leitura. E, por fim, agora sim, as competências tribunais de contas, extinção dos poderes pelo decurso do tempo e a extinção dos direitos e pretensões particulares por decurso do tempo. Aqui eu teria duas coisas para citar para vocês. O tema, acho que se não me engano, é o 735. Não importa. Eu trato isso quando eu falo dos atos de verificação do Tribunal de Contas, ou quando você vai tratar na classificação dos atos administrativos, é o capítulo 13, quando eu tenho a diferença de atos de verificação do Tribunal de Contas. Por exemplo, o caso envolvia atos que deferiam aposentadoria. E aí se tinha que saber se o poder público iniciava, ou melhor, se a decadência se iniciava da concessão da aposentadoria ou da avaliação do Tribunal de Contas. Houve uma mudança desse entendimento e aí, então, o STF entendeu que a decadência começa a correr a partir do deferimento da aposentadoria. Então, o poder público tem 5 anos, perdão, o Tribunal de Contas tem 5 anos para avaliar esse ato. Depois de 5 anos, segurança jurídica, acabou. E aí, a extinção das pretensões particulares pelo decurso do tempo, aqui nós estamos a falar do decreto 20.910, decreto 20.910. Aqui o decreto 20.910 de 1932, que trata da decadência e prescrição dos atos administrativos, ele fala assim, tem 2 erros nesse artigo 1º, ou 2 impropriedades, vamos dizer assim. Os direitos e ações contra o poder público prescrevem. Primeiro erro, direito não prescreve, decai. Então, o artigo diz assim, o artigo 1º, direitos e ações prescrevem em 5 anos. E aí tem que ler o artigo 2º, prescreve conta pela metade quando há interrupção. Ponto. Segundo impropriedade ou erro, ações não prescrevem, seriam as pretensões, o Ausspruch, né, o Ausspruch. Voltando. Tem outro caso de prescrição de danos causados por concessionárias de serviço público. Também é da data do fato, 5 anos. É o artigo 1º-C da Lei 9494 de 97. Artigo 1º-C de cobra, né, de curso de direito administrativo, Juliana, né? Artigo 1º-C da Lei 9494 de 1997. E o terceiro ponto é a Lei 9638, enfim, que trata da prescrição do exercício do poder de polícia, da cobrança pelo exercício do poder de polícia, que também prescreve em 5 anos da constituição desse débito. Tudo bem? Então, aqui eu tenho 3 legislações que falam desse segundo ponto, tá? Desse segundo ponto. Então, eu tenho, portanto, atos importantíssimos e temas diferenciadores na prova da magistratura. Eu queria que você acreditasse no seu sonho. São 40 mil candidatos hoje inscritos. Em primeiro lugar, esses 40 mil candidatos estão espalhados no Brasil inteiro. Então, não para de olhar para esses candidatos. 40 mil, comecei a ficar preocupado. Faz o teu, velho. Faz o teu, entendeu? E segundo, eu preciso que você tenha uma coisa na tua vida agora. Que você pegue o botão de desistir da tua vida e jogue, e como eu estou em São Paulo, no Arroio Tietê. Que quem joga coisa no Tietê não pega de volta. Então, tira isso da tua vida, porque só 2 pessoas não passaram. As que desistiram e as que não se inscreveram. Então, esse talvez seja um bom termômetro. Encara essa prova da ENAM como a seguinte medida. É um termômetro para testar como eu estou nos meus estudos. E é um termômetro para ver uma situação real de prova. Então, além de ela, de certo modo, te testar, é um teste bem real, porque você tem que acordar de manhã, pegar sua caneta, tomar um café da manhã, chegar no horário do dia de prova, até antes do fechamento dos portões, ficar lá esperando. Eu odiava ficar esperando, porque eu sou uma pessoa assim, ó, não sei se deu para perceber que eu sou uma pessoa meio agitada, acho que não deu para perceber, né? Não, acho que não deu. Mas eu vou dizer para vocês, eu sou uma pessoa bastante ansiosa e agitada. Então, a coisa que me angustiava aqui, aquela meia hora, 1 hora, até eu começar a fazer a prova, entrega a prova, desidentifica, tudo isso são testes. Então, encara essa prova como uma oportunidade que você tem de testar seus conhecimentos e treinar para a prova. De resto, vai dar tudo certo. Eu vou estar aqui e eu fico muito feliz e que você esteve comigo até esse momento, me aguentando, mas eu acho que a gente pôde falar sobre temas bem interessantes.
Você está aí? Ah, ai, não fiquei sozinho. Tu não me abandonou. Show de bola, professor. Nossa, muito legal sua aula, a dinâmica. Achei muito interessante. Com certeza todo mundo aproveitou aqui. E antes da gente começar com as perguntas, eu já vou soltar o cupom de desconto. Tem um pessoal aí já coçando as mãos, querendo o cupom. Teve várias pessoas que elogiaram o seu curso de Direito Administrativo. E o cupom não poderia ser diferente. Cupom de desconto. Tchá, tchá, tchá. Enan. Aqui está o cupom Enan. Então, lá na área de cupons do site, você digita Enan na obra, no curso do professor, e aí você vai ganhar 30% de desconto sobre o preço de capa. Então, vejam que é um desconto muito Enorme. bom. Tá? Podem entrar, fazer o teste. O curso que nós estamos falando é esse curso aqui, que chega na sua quinta edição, e o professor trouxe aí vários capítulos que você vai estudar, as tabelas que você vai encontrar. Tá tudo aqui, ó, mastigado para você. Professor, a gente recebeu algumas perguntas aqui, tanto na nossa caixinha de perguntas quanto durante a live. Eu vou dar preferência para as perguntas que a gente recebeu durante a live. Então, vou colocar aqui, ó. Vamos começar por essa. A gente teve uma pergunta parecida na caixinha de perguntas. Quantas horas de estudo diário para conseguir ser aprovado no Enan? Eu acho que o Enan não é teu problema. Uh, a pergunta eu refazeria. Pode isso? Né? Eu faria de forma, eu faria de forma diferente, viu, Marcelo Souza? Eu diria o seguinte: quantas horas eu preciso para ser aprovado na magistratura? Porque esse é um caminho, Marcelo. Você está focando no primeiro momento da sua vida, porque depois vai ter outras provas na magistratura. Então, veja, não há uma fórmula pronta para quando você vai ter que estudar. Eu diria que 2, 4 horas são ótimas. É um bom tempo, 4 horas, entre 2 a 4 horas. 2 é pouco, 3 horas é bom, 4 horas é ótimo. Se você conseguir mais, melhor ainda. Mas eu queria te pegar a gancho na sua pergunta e fazer a seguinte provocação. Mas vamos ver que você consegue estudar 4 horas, 4 horas. Isso é líquido? Pega um cronômetro. Primeiro você vai pegar seu celular e jogar no outro lado da sala, né? Porque a gente tem a tentação, aí eu só vou dar uma olhadinha no Zap. Cara, você quebrou teu raciocínio e até você recuperar esse raciocínio vai demorar muito tempo. Ou pode demorar mais tempo. E aí você perdeu tempo. Então, quantas horas líquidas você fez? Fui no banheiro, para o cronômetro. Então, eu quero saber não quantas horas de estudo, mas quantas horas de estudos líquidos as pessoas têm. Porque hoje, ao menos para mim, a pandemia me prejudicou na minha concentração. Então, quanto tempo de concentração a gente tem para conseguir ficar aprendendo os conteúdos? Eu vou dar um exemplo. Quando eu estudava para concurso, uma vez eu fui sentado lá de uma colega que estava estudando também, e ela disse assim: ai, passei a madrugada inteira estudando. Me deu uma depressão. Parecia que eu não estava fazendo a minha parte. Aí eu perguntei para ela o seguinte: mas amigo, o que você estudou? Civil. E o que você estudou? Contratos. E me fala um pouquinho. Ah, eu não sei. Cara, essa moça não estudou. Ela fez de conta que estudou. Porque você sabe o que você estudou se você sabe falar. E aí é uma forma que não é testada por mim, não sou eu que falo isso, foi testada por outros cientistas que tratam de memória. Matéria estudada ou matéria dada é matéria revisada amanhã. Se você não fizer a revisão, será bem difícil gravar a matéria. Porque o concurso público é decorar, conseguir internalizar um oceano de matérias que a gente atravessa pela canela. Então, a ideia é que você revise no outro dia, porque aí você recupera para dentro do córtex, para dentro do cérebro, da parte da memória que fica, a matéria estudada. Que legal. Muito boa essa dica, professor. Vamos para uma próxima pergunta aqui. Vamos lá. Aqui. Qual o nível de dificuldade que vislumbra para a prova? Eu não vislumbro uma dificuldade tão grande. Eu posso estar errado, e aí, aqui assim, eu vou lembrar de uma frase de um economista, ele dizia assim: toda previsão de economista faz feliz uma cartomante, né? Então, talvez meu chute faça feliz uma cartomante. Então, vou dar uma de cartomante aqui. Eu acho que a prova, ela é uma prévia, uma habilitação para a prova futura. Eu acho que ela não tende a ser um grau de dificuldade tão grande, ao menos nesse primeiro momento. É o que eu acho. Eu acho que ela não tende. Mas, eu repito, a ENAM é o teu primeiro foco. O segundo foco é o concurso, é o segundo foco. O primeiro foco, na minha opinião, que eu faria é o foco para a tua carreira da magistratura. Show.
Teve o professor Eduardo dos Santos, de Constitucional. Maravilhoso, Eduardo. Ele comentou que provavelmente a FGV não iria arriscar muito na prova para não ter tanta repercussão, questões anuladas. Seria uma prova, né, um pouco mais tranquila. Eu acho que a prova é muito estilo OAB, porque eles vão aplicar a mesma metodologia da OAB. E aí eu já fui examinador de concurso. Nunca mais quero ser, porque isso é muito duro, você corrigir prova e você está em relação à vida das pessoas ali. A vida das pessoas, se você dá um meio ponto a mais, você coloca a pessoa para dentro e tira a outra pessoa. Então é muito difícil ser examinador. E ela tem um método de mandar as provas para os examinadores e dizer como se faz as questões, como ela quer as questões. Então, o método, eu acho que será muito próximo, eles vão pegar como benchmark, como parâmetro, a prova da OAB. Não que o conteúdo seja igual à prova da OAB, eu digo forma, método, entendeu? Aqui, professor, uma outra pergunta. O que é essa tal de reserva de legislação? Perfeito. Uma boa pergunta. A reserva de legislação, ela está no texto da Constituição e ela diz que certos temas devem ser objeto de lei e somente podem ser tutelados por lei. Exemplo, isenção fiscal. Toda isenção fiscal, ela deve ter previsão em lei. Então, é uma reserva de legislação. Então, a gente viu aqui o que é reserva de administração e agora a gente viu o que é reserva de legislação. E aí, a mesma lógica tem para a expressão reserva de Constituição. Certos temas somente podem ser tratados por reserva pelo texto da Constituição. Um exemplo, imunidade tributária. Outro exemplo, competências dos tribunais superiores e assim por diante. Legal. Professor, aqui uma pergunta fugindo do tema, mas como vencer a procrastinação na hora de estudar? Vamos respirar fundo, dar as mãos, não é fazer uma mandinga aqui. Esse é teu maior adversário. Eu acho que é o seguinte. Uma vez perguntaram para o Lampião, o bandido Lampião, ele estava limpando o sangue do punhal, e aí um jagunço perguntou, mas senhor Lampião, de onde o senhor tira tanta coragem? E ele respondeu, coragem eu não sei, eu sei que eu tenho costume. Então, a gente vai ter que estabelecer rotina. Hábitos, rotina. né? O vencedor olímpico tem rotina. As pessoas de sucesso têm rotina. Então, a hora de estudar é a hora de estudar sem desculpa. E essa rotina vai ser o grande aliado poderoso a vencer a procrastinação. Todo aquele que vence a procrastinação, normalmente tem mais sucesso do que quem não vence. Estuda, não importa se você está cansado, não importa. A gente não tem que escovar os dentes antes de dormir, mesmo cansado ou não. A gente tem que se alimentar. Então, a gente vai ter que alimentar a nossa mente nesse horário. Quando a gente bate ponto, né, a gente tem que bater ponto, bater carteira, a gente faz de tudo para que isso aconteça. Então, é criar uma rotina de estudos. E eu acho que por trás dessa rotina, tem o que se chama de motivação. Começa a sonhar com o teu cargo. Começa a sonhar com uma nova vida. Começa a ter fé. Fé que move. Fé é nosso grande motor. Começa a sonhar, se ver como magistrado das possibilidades. E essa motivação vai fazer com que você tenha todo o gás para começar, e não importa o que esteja acontecendo na tua vida. Que legal, professor. Que pergunta boa. Aqui o Diego, ele colocou, né, que foge do tema, mas o diploma, certificação, declaração da conclusão do curso de graduação em Direito devem ser encaminhados mais para frente e não no ato da inscrição? É isso? Essa parte eu vou te confessar, Diego, eu não li se tem disposição no edital, entendeu? Eu não li e te confesso que essa aqui me passou em branco. Eu foquei em outras coisas e me passou em branco. Então, sem prejuízo ao que está no edital, e a gente vai cumprir o que está no edital, o que diz o STF, tanto no concurso da magistratura dos 3 anos, quanto em um outro concurso. Para a magistratura, os 3 anos começam a contar depois de formado. E não tem choro, não tem como antecipar isso. É somente depois que você é bacharel que começa a contar os 3 anos. Não é o caso aqui, entendeu? Em concurso, o que vale é depois da posse. Ou seja, você pode fazer um concurso hoje na analista, do TRF, do TRE, sem estar formado. Na posse, você tem que apresentar o seu diploma de bacharel em Direito. Eu não sei o que está escrito no edital, e aqui eu vou ser bem honesto para você, o que o edital dispôs sobre isso, viu? Não vou dar uma assim, como é aquela atriz lá, olha, não vi o filme, mas deve ser bom, sabe? Colocaram aqui, professor, a Ticiane colocou antes de assumir o cargo. Bom. Então, talvez ela já tenha visto então, lá. Talvez
você possa, talvez não, você faz a prova da ENAM, tem a habilitação e vai contando os 3 anos de prática jurídica. Legal. Aí aqui, professor, a Sofia, ela perguntou, essa prova pode ser abolida futuramente ou ter sua validade aumentada? Eu acho que essa prova, ela veio para ficar, eu tenho essa convicção. Ela é uma forma de, mais ou menos, não só dar um tratamento muito parecido com a prova da ordem, e na sequência o Ministério Público vai fazer uma prova, um exame nacional do Ministério Público. Acredito que vai ser isso. Ou eles vão fazer um exame unificado de carreiras de advogado, como é que é? De carreira de Estado, que vale para toda a carreira. Eu acho que ou o ENAM vai ser uma prova para vários cargos, aí poderia dizer o seguinte, ó, vamos dizer que a Procuradoria do Estado do Piauí diz o seguinte, para acessar o cargo do procurador do Piauí, você tem que estar aprovado na ENAM. Poderia acontecer isso. Mas meu palpite, ela vem para ficar. Vai acontecer algo muito estranho para que isso saia do circuito. Maravilha. Professor, aqui vou colocar a última pergunta. Tinham até perguntado aqui se, segundo o edital, o Palmeiras tem Mundial. Pelo que eu pude dar uma olhada, tem sim, tá? Só para responder o André que tinha mandado. Mas aqui, para fechar, professor, com chave de ouro, essa pergunta me chamou muito a atenção. Não sei qual é o nível de dificuldade dela, mas agora eu quero ver qual o professor mais bonito de administrativo. Com certeza, o professor mais bonito de administrativo é aquele que tem o melhor livro de administrativo. É o livro mais vendido, está entre os 300 livros mais vendidos do bairro Moema, aqui em São Paulo. Entre os 300 livros vendidos mais do bairro Moema. É claro que sou eu, o professor mais bonito de administrativo, é claro! Chegou a ser uma pergunta quase que jocosa, debochada, é uma pergunta quase que óbvia, sou eu o mais bonito. E segundo minha mãe também, tá? Segundo minha mãe também eu sou mais bonito. Muito bom. Muito bom, professor. Ó, pessoal, essa daqui é a obra do professor, tá? A gente está com o cupom de desconto e você coloca ENAM na área ali do cupom de desconto e você tem ali 30% de desconto sobre o preço de capa. Alguém mandou alguma mensagem aqui? O professor Juliano, quando possível, ver meu e-mail que te mandei. Aí... Mas é isso aí, professor. Então, para as considerações finais, né, vou deixar a palavra com você, mas já agradeço a sua participação, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente nessa noite. Foi um prazer. Dando uma aula brilhante para a gente, né, muito interativa, muito animada, muito lúdica. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente, e eu desejo todo o sucesso do mundo. Criem toda a energia possível, positiva, para que seja evitada a procrastinação e sonhe. Uma vida não interessante é uma vida que não vale a pena ser vivida. O Mangabeira Unger, ele tem uma frase, é bem antiga, que ele chama de largest life, uma vida completa, uma vida plena, talvez seja a tradução. E ele diz o seguinte, na vida a gente morre uma vez. E toda vez que a gente não vive plenamente num dia, a gente fez uma coisa errada, que a gente morreu naquele dia, quando a gente deveria morrer só uma vez na vida. Então, foquem, vai dar certo, acreditem e façam com que seus sonhos sejam concretizados. Sonhos que são só sonhos não tem sentido. Eu acho que a gente tem que fazer com que esses sonhos sejam concretizados. E se você estava aqui, você está afim, e você tem toda a motivação do mundo, que você aguentou até às 19h56. Muito bom, professor. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, né? Professor, me despeço agora. Né? Obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade e até a próxima. Tchau, até tchau, a próxima, pessoal. gente. Obrigado por tudo.